E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. A evolução do carro segue em várias direções. Uma delas é o aprimoramento das transmissões. Embora as transmissões automáticas estejam longe de ser uma invenção nova, está havendo um bom progresso nesse sentido. Há muitos anos, os projetistas vêm lutando contra o problema da trepidação de um carro equipado com transmissão automática durante a troca de marchas. O resultado de seus esforços foi a introdução de uma correia de freio no projeto da caixa de câmbio, que agora é responsável por suavizar os solavancos característicos da mudança automática da relação de marchas. As correias de freio estão ficando cada vez melhores a cada ano, mas não são perfeitas em termos de confiabilidade. Ajuste incorreto da correia ou falha devido a desgaste ou outras causas, e o carro começará a incomodar o motorista novamente com seus solavancos previsíveis, mas não familiares. Mas essa não é a única desvantagem desse incômodo, pois esse comportamento reduz a vida útil da transmissão, o que também afeta a longevidade do motor e do veículo como um todo. Objetivo da TL. A principal tarefa da transmissão automática é controlar a velocidade de rotação da engrenagem Sol-coroa, e sua principal vantagem de projeto em relação à sua contraparte mecânica e a capacidade de manipular velocidades por meio do uso de um conjunto relativamente pequeno de discos de fricção. Mas esse mecanismo se mostrou incapaz de realizar mudanças na relação de marchas sem um conversor de torque, que é um tipo de conversor de torque. E esse conversor de torque que desconecta o virabrequim da unidade de potência da caixa de câmbio usando uma embreagem hidráulica. Quando o carro é freado com a marcha engatada, o conversor de torque é auxiliado em seu trabalho por uma correia de freio, que é responsável por bloquear brevemente o trabalho dos componentes do mecanismo planetário da caixa de câmbio ao trocar as marchas na transmissão automática. Para simplificar, a principal função do TL é tornar a troca de marchas o mais suave possível. Isso é obtido por meio do engate e desengate sequencial da correia de freio e da própria embreagem. Esse processo não é iniciado arbitrariamente, mas de acordo com um determinado algoritmo. O resultado dessa operação coordenada da embreagem e da TL é a redistribuição do torque transmitido do motor para a caixa de câmbio por meio do mecanismo planetário. Portanto, a correia de freio deve ser considerada um componente do mecanismo planetário da transmissão automática, juntamente com a embreagem, o atrito e outros elementos. Se a tensão da correia de freio for ajustada incorretamente, o carro sentirá fortes solavancos ao engatar a marcha ré e a primeira marcha, o que, se não for intervido, inevitavelmente afetar o desempenho da transmissão e, indiretamente, do motor de combustão interna. E para isso que serve a correia de freio da transmissão automática, e por isso que sua tensão deve ser monitorada regularmente. Princípio de operação da correia de freio da transmissão automática. A maneira pela qual a correia prende a engrenagem planetária é semelhante, em muitos aspectos, à maneira pela qual as sapatas de freio funcionam. No momento em que a fita da engrenagem planetária é liberada, o solavanco, que é inevitável quando uma transmissão automática muda a relação de marchas, e atenuado. Isso acontece devido ao fato de que, como resultado do impacto da correia no elemento fixo da fileira planetária, este transferido para a rotação com o vetor de direção direcionado na direção oposta à projeção da forca de frenagem da própria correia. E a velocidade dessa interação é muito alta, pois, caso contrário, os choques ainda seriam sentidos. Uma extremidade do TL fixada no corpo da caixa, a outra extremidade fixada no pistão do servo, que é capaz de se mover, tensionando ou afrouxando a correia de freio. Isso acontece da seguinte maneira: quando a engrenagem seletora é trocada, o fluido de transmissão começa a fluir para a cavidade de comutação, sob a influência da qual o pistão começa a se mover. Assim que a TL é fixada,
os elementos planetários são travados. Descrevemos o mecanismo desse processo acima. Esse travamento dura exatamente o tempo necessário para suavizar o solavanco. Quando a troca de marchas é concluída, é necessário destravar o tambor da engrenagem planetária. Nesse momento, a abertura da cavidade de desengate do servo é aberta e o óleo de transmissão que entra na cavidade diminui seu nível. Na cavidade oposta, o que faz com que a correia comece a se soltar. Quando o pistão é reiniciado pela mola, a TL também se move para um estado completamente livre. Leia também o que você precisa saber sobre a viscosidade do óleo do motor, características da operação da transmissão automática com uma fita de freio. A TL é uma combinação de tiras elásticas feitas de metal direito, caracterizadas por alta flexibilidade e excelente resistência à abrasão e à tração. Na parte externa, um revestimento de fricção é aplicado ao metal, semelhante às pastilhas de freio, para melhorar as propriedades de tração da fita. No entanto, não importa quão forte e resistente ao desgaste seja o material do freio, a frenagem frequente inevitavelmente o desgastará, afinando as camadas de atrito e de metal. Por esse motivo, é necessário substituir o TL em intervalos regulares. Ao comprar um novo, preste atenção à presença de parafusos de tensionamento no conjunto e é aconselhável substituí-los também. Estruturalmente, os parafusos podem ser instalados tanto fora quanto dentro do corpo da caixa, dependendo do modelo da transmissão automática. A vantagem da localização interna e a proteção da cabeça do parafuso contra a sujeira e o efeito destrutivo da umidade. Uma vantagem igualmente significativa da localização externa e a possibilidade de tensionar a correia para corrigir seu ajuste sem a necessidade de desmontar a caixa. Isso simplifica muito o procedimento. Deve-se observar que qualquer trabalho relacionado ao reparo ou à manutenção da transmissão automática requer o ajuste obrigatório do mecanismo de freio. Entretanto, os fabricantes de automóveis recomendam realizar essa operação após a troca do óleo da transmissão e até mesmo ao reabastecer o fluido. É necessário girar o parafuso de ajuste quando o carro começar a sacudir visivelmente ao mudar para outra marcha, caso isso não tenha sido observado antes. Falhas relacionadas à banda de freio. Se você notar sinais de que o sistema de freio da engrenagem planetária não está funcionando corretamente, é preciso descobrir a causa. Aqui está uma lista das falhas mais comuns da cinta de freio, desgaste da camada de fricção. Se for significativo, o mecanismo planetário está parcialmente bloqueado, o que será acompanhado de solavancos ao mudar a relação de marchas, bem como de sons de moagem vindos da transmissão, desgaste o rasgo do colar do pistão, quando o pistão para de se mover. E a correia do freio não reage às mudanças de marcha. Isso resulta em solavancos perceptíveis ao mudar as marchas para cima ou para baixo, quebra mecânica da haste do pistão. Como resultado, durante a operação subsequente da caixa de câmbio, os detritos da haste podem penetrar nas partes móveis da transmissão, o que levará ao seu desgaste acelerado. Esse mau funcionamento geralmente manifestado pelo escurecimento do óleo da transmissão devido à sua saturação com partículas minúsculas de aparas de metal. Se você continuar a dirigir, há um alto risco de quebra da transmissão automática, o que levará à necessidade de realizar uma revisão. Raramente, mas há uma situação relacionada ao emperramento dos elementos móveis da transmissão pela correia. Como regra, esses casos estão relacionados à contaminação da primeira cavidade, a abertura do servoacionamento, embora a causa do travamento também possa ser o desgaste mecânico da mola. Uma falha tão grave pode imobilizar a máquina. Na melhor das hipóteses, ela não conseguirá se mover em marcha ré. Recursos de ajuste da TL. A tarefa de manutenção da caixa automática, em particular, do mecanismo de freio, se verificar regularmente o valor da folga entre a correia e o tambor. O ajuste da folga é feito por meio de um sistema de alavancas que altera a distância entre os elementos do dispositivo de fixação. Para isso, há um parafuso de ajuste, que em alguns modelos de transmissão automática é substituído por um pino. O prisioneiro deve ser apertado de forma controlada, usando uma ferramenta de torque.
A forca aplicada recomendada pode ser encontrada no manual do usuário. Como regra, as diferenças, dependendo do modelo, não são significativas em termos absolutos. Quando o parafuso é apertado para um lado ou para o outro, ele atua sobre o batente, alterando sua posição espacial. E o batente atua sobre o mecanismo de fixação da correia, que, como você sabe, é fixado no corpo da caixa. Se o parafuso de ajuste estiver localizado na parte interna da transmissão, você terá de remover o cárter de óleo da transmissão. Leia também sobre o conversor de torque da transmissão automática. Existem variantes de transmissões automáticas, nas quais o ajuste do valor da folga é realizado com a ajuda de hastes. Nesse caso, será necessário desmontar o conjunto e substituir a haste por um elemento com o comprimento necessário. Normalmente, os fabricantes de automóveis oferecem conjuntos dessas hastes, que têm comprimentos que variam em uma determinada etapa. Ou seja, o processo de ajuste é discreto. A folga deve ser verificada no momento recomendado pelo fabricante ou se houver suspeita de desempenho inadequado do dispositivo de freio. Normalmente, o procedimento de troca de óleo da transmissão automática exige a remoção do cárter de óleo, e essa é uma excelente oportunidade para realizar diagnósticos não programados da folga e corrigi-la em caso de não conformidade com as dimensões nominais. Não é recomendável apertar a TL mais do que o necessário, bem como apertar o parafuso de ajuste com uma forca maior do que a recomendada. Isso acelerar o desgaste das unidades de transmissão automática, incluindo o mecanismo de fixação. O que considerar ao tensionar a correia por conta própria? Ao apertar o parafuso de ajuste com uma chave de torque, você pode encontrar os seguintes problemas. Não há uma chave com a classificação necessária disponível. A chave existente não foi verificada por um longo tempo, portanto, há dúvidas sobre sua precisão no torque necessário para o aperto não é obtido devido a razões subjetivas. Portanto, é necessário saber como realizar o aperto sem usar uma ferramenta de torque. Aqui está o algoritmo desse ajuste. Coloque o carro em uma ladeira com um leve declive, trave as rodas com o freio de mão. Além disso, coloque um batente mecânico sob uma das rodas e verifique se ele consegue segurar o carro quando o freio de mão não está apertado. Aplique o freio de mão novamente, coloque o batente a alguns centímetros do pneu e é aconselhável ter um parceiro que monitore as condições do carro e o avise quando ele começar a se mover ao fazer os ajustes. Solte a contraporca com uma chave inglesa e isso permitirá girar o parafuso de ajuste. Aperte o parafuso até que ele comece a trincar. Remova o carro do freio de mão, mas de modo que ele não se mova. Comece a afrouxar suavemente o parafuso até que o carro se mova. Aperte-o várias vezes, 2 a 3. Essa quantidade pode variar de acordo com o modelo da transmissão. Ele deve ser determinado experimentalmente. Se o carro ainda estiver se mexendo, aperte o parafuso mais uma volta e faça essas iterações até obter um resultado satisfatório. Como você pode ver, nada complicado, mas a intensidade de trabalho do método é muitas vezes maior do que quando se usa uma chave de torque. Obviamente, não é necessário falar sobre a precisão do ajuste do joalheiro aqui também. A substituição independente da fita de freio é realizada na seguinte sequência: levante o macaco do carro, desmonte a roda do lado da transmissão, remova a bateria e também o filtro de ar. Se ele estiver impedindo o acesso à caixa, coloque um macaco sob a parte inferior da transmissão automática e remova a almofada de montagem da caixa. Comece a abaixar a transmissão lenta e cuidadosamente, certificando-se de que esse procedimento não seja acompanhado por ruídos externos. Desparafuse os parafusos da tampa e tenha acesso ao mecanismo de fixação. Desparafuse a fita desgastada e instale uma nova. Ao fechar a tampa, coloque-a sobre o selante. Execute todas as operações na ordem inversa. Ajuste a tensão da TL usando um dos métodos disponíveis. Verifique como o carro se comporta nas condições da estrada. Não devem ser sentidos solavancos, independentemente do modo de condução. Se a correia substituída tiver se desgastado muito mais rápido do que deveria, é aconselhável começar a procurar os motivos pelos quais isso aconteceu.
O culpado mais comum é um servoacionamento funcionando incorretamente, o que faz com que o mecanismo planetário retarde o estado enfraquecido da correia. Em conclusão, a correia de freio é um componente essencial nas transmissões automáticas, pois desempenha um papel crucial na gestão da potência e no controle do veículo. Sem ela, a eficiência do sistema de transmissão seria comprometida, resultando em desempenho inadequado e possíveis danos. Portanto, entender a importância dessa peça ajuda a garantir a durabilidade e o funcionamento adequado do seu carro. Manter a correia de freio em boas condições é fundamental para uma condução segura e eficiente.